A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quantos estão felizes com o Senhor, digam amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus, para nós meditarmos na palavra do nosso Deus. E antes que você abra sua Bíblia, que bom te ver aqui na casa do Senhor, nesta quarta profética, onde nós temos a certeza que tem algo poderoso de Deus sendo liberado para os nossos corações, em nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, amém? Você que trouxe a palavra de Deus, eu quero que você abra comigo no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, livro do Êxodo, capítulo de número 14, e nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero desejar boas-vindas aos nossos queridos irmãos que estão nos honrando aqui com a sua presença. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Deixa eu ver se tem alguém pela primeira vez aqui nos honrando. Amém, Deus abençoe. Tem uma irmã, tem mais alguém? Ali, glória a Deus, estou vendo alguns rostos novos aqui, glória a Jesus. Tem mais alguém que está nos honrando aqui pela primeira vez? Glória a Jesus, sinta-se à vontade, em nome do Senhor. Esta é a casa do seu pai. Eu vi a irmã Celina, há quanto tempo eu não vi a irmã Celina, meu Deus, sua filha Lorena, Deus abençoe, seu esposo também, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 1 ao versículo de número 2, e quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pim-Hairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Eu quero nesta noite que você tenha certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você veio aqui nesta noite, quem sabe, precisando ouvir uma palavra de Deus. Você não veio aqui para passar tempo, você não veio aqui simplesmente por estar, você veio aqui para ouvir algo da parte de Deus. E eu creio que Deus tem algo poderoso para liberar aos nossos corações. Senhor, fale conosco nessa noite e glorifica o seu nome, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha me usar mais uma vez como voz ao coração deste homem e desta mulher que entrou aqui. Espírito Santo, ministre a tua boa palavra. Meu Deus, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Glorifica, Senhor, aleluia, o seu nome através desta palavra, curando vidas, libertando vidas, transformando corações e vidas que aqui entraram nesta noite. Eu te peço em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Tome o seu assento. Aqueles que podem, glorifiquem a Jesus aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto é um texto que nos narra a história do povo de Deus e um momento marcante da vida do povo de Deus, quando eles saem do cativeiro egípcio, quando eles são libertos, quando eles são liberados por Faraó para seguir o seu caminho. E esse texto do capítulo 14 de Êxodo narra todo esse acontecimento. E é exatamente nesse lugar chamado Pim-Hairode que Deus marca a vida desse povo, e aqui nós extraímos lições poderosas do que aconteceu na vida daquele povo e que também pode acontecer na nossa vida, porque essa localização, ela não foi apenas um ponto geográfico na travessia do povo de Israel, ela não vai ser simplesmente um ponto geográfico na travessia do Êxodo.
Quando nós olhamos esse local chamado Pinhairode, nós vamos observar que esse lugar, ele foi uma sala de aula divina. Esse lugar, Deus aqui vai ensinar o povo de Israel algumas lições, onde Deus ensinou Israel lições que marcaram a sua vida, a sua identidade como povo, como nação de Deus. Ali, naquele lugar, entre montanhas intransponíveis, entre o mar fechado que está diante deles, entre o inimigo furioso que vem chegando, Faraó com seus carros, com seus cavalheiros, Deus mostrou aqui, nesse lugar, que os maiores milagres da nossa vida, eles nascem nos lugares onde não há saída humana. Porque nós vamos observar que a nação de Israel estava diante do Mar Vermelho, o Faraó estava vindo atrás, e nesse lugar o povo se vê cercado. Então Pinhairode foi o lugar em que Deus escolheu para ensinar a nação de Israel, moldar a fé daquele povo, moldar o caráter daquele povo e também revelar o poder dele sobre a vida daquele povo. Observe que não foi um acidente, não foi uma coincidência, não foi uma consequência, foi uma geografia em que Deus marca aquele povo, e não é uma geografia aleatória. Observe que foi direção divina. Deus esperou o povo chegar naquele lugar, porque ali Deus marcaria a vida daquele povo, e Deus leva o seu povo para um ponto onde não havia saída pela lógica humana. E quantas vezes nós nos vemos assim, cercados, sem saída, sem saber que rumo tomar, que decisão tomar, que caminho trilhar. Quantas vezes, diante das decisões que nós precisamos tomar, a gente se vê cercado. E quem sabe alguém que nessa noite entrou neste lugar e está se vendo assim, cercado por todos os lados, sem encontrar uma saída para esse problema. Quando o homem não pode, nós precisamos ter a certeza disso, o nosso Deus pode. Quando o homem não tem uma direção, o nosso Deus sempre tem uma direção. Quando o homem não tem um caminho, uma direção a tomar, o nosso Deus, Ele abre um caminho no meio da tormenta e dá uma direção aos seus servos. Quando tudo se fecha, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele sempre inaugura um milagre nessa geografia do nada, nessa geografia onde nós nos vemos cercados. Então, Pinhairode é um endereço onde Deus transforma becos sem saídas em portas de livramento. Quem sabe eu estou ministrando aqui nessa noite para alguém que está se vendo assim: pastor, eu me vejo literalmente num beco sem saída, não sei que decisão tomar. É a sua Pinhairode. Quem sabe você está vivendo isso na sua vida, e quando Deus nos leva para um lugar onde não há saída humana, é porque Ele está prestes a revelar um milagre. Ele está prestes a revelar uma ação, Ele está prestes a revelar um mover que você vai glorificar a Ele, você vai ver a mão dEle, você vai ver o agir dEle na sua história. O cerco que talvez está te sufocando hoje, pode ser o cenário de maior mover de Deus na sua história. Talvez hoje é um beco sem saída, mas é nesse cenário que o nome do Senhor será glorificado, e você verá a mão de Deus agir na sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então entenda, esse lugar é um símbolo espiritual dos momentos em que Deus transforma os cercos da nossa vida em livramento. E quando eu olho esse território geográfico, esse lugar aqui chamado Pinhairode, eu aprendo em primeiro lugar que em Pinhairode Israel aprende que é preciso avançar. Nesse lugar, Israel tem a consciência que eles não podem ficar parados, eles precisam se mover, porque no Êxodo capítulo 14, versículo 13 ao 15, a Bíblia diz que Moisés disse ao povo: não temais, não assusteis, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vai acontecer. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que é que você está clamando a mim?
Por que é que você está buscando a mim? Fale para que os filhos de Israel, eles marchem. Quando nós olhamos o versículo de número 1 ao 3, a Bíblia diz que o Senhor fala a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que acampem diante de Pinhairode. O deserto o cerrou, e a Bíblia vai nos mostrar que é nesse lugar que o povo está, e geograficamente Israel estava cercado. Literalmente a nação de Israel estava se vendo sem uma saída, montanhas impossíveis de ser escaladas, o mar estava à frente, a dificuldade era evidente, o faraó com seus carros e cavalheiros estavam atrás, impedindo o povo de qualquer retorno, ou seja, não havia saída, não havia uma direção a tomar, a não ser seguir em frente, a não ser marchar, a não ser avançar. Entenda, irmãos, que o que Deus está ministrando no nosso coração nessa noite é esta palavra simples, mas quem sabe cirúrgica para alguém. Aleluia. A única direção possível era para frente, e o que Deus está querendo dizer para você é isto: é para frente que eu quero que você avance, é para frente que eu quero que você marche. Deus os levou a um lugar onde a única opção era avançar. Você sabe por que Deus permitiu a Pinhairode da sua vida? Você sabe por que Deus permitiu você estar neste lugar que você está hoje? Porque Deus está olhando para você e está dizendo: a única saída, a única atitude que eu quero de você não é retroceder, não é recuar, é avançar, é avançar. Oh, glória a Deus! Quando Deus, irmãos, Ele nos coloca num beco sem saída, é porque Ele está prestes em abrir uma saída que só Ele pode abrir, o homem não pode abrir. Aleluia. Porque o mar não abriria por força humana, o mar que estava diante da nação de Israel não abriria por ação de homens, abriria pelo poder de Deus, abriria pela ação de Deus. Então entenda uma coisa: o que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, é porque Deus está sinalizando algo poderoso. Sabe o que? Você vai ver uma saída que só eu posso abrir, você verá um milagre que só eu posso fazer, você verá uma ação de Deus na sua vida que só eu, o Senhor, posso realizar na sua história. Se prepare em nome de Jesus, porque quando você decidir se levantar e avançar, aquilo que era impossível vai se tornar possível, aquilo que era problema para você vai se tornar uma realidade de milagres, e o nome do Senhor será glorificado. Só quem vai avançar, em nome de Jesus, levante a sua mão e diga: eu vou avançar. Pinhairode nos ensina que retroceder, irmão, é morte, porque Faraó estava atrás. Você vai retroceder por quê? Você vai voltar por quê? Se você já caminhou, você já saiu desse lugar de fracasso, você já saiu desse lugar que Deus te tirou de lá, você saiu já dessa condição de derrota, você já saiu daquilo que Deus não tem mais para você. Retroceder é morte, retroceder é retrocesso, retroceder, meu irmão, é perca. Parar é um perigo eminente, você também não pode parar. Avançar é fé. Avançar é você se mover no sobrenatural de Deus. Avançar é você estar alicerçado na palavra de Deus, mesmo que o chão não tenha, mesmo que não tenha caminho, mas Deus vai criar um caminho. Mesmo que não tenha um chão, mas Deus vai colocar um chão diante de você. Quem recebe esta palavra nessa noite, diga glória a Deus. Em Deus nós precisamos entender que a única direção segura é sempre para frente. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever: esquecendo-me das coisas que estão para trás de mim, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. O Senhor está dizendo que é para frente, não é para trás. Não é voltar ao vômito, não é voltar à estagnação. Em Deus retroceder não é uma opção. Você precisa entender que avançar é uma ordem de Deus. Em Deus avançar é uma direção que Ele está te dando. Quando o céu manda você marchar, o mar, ele não tem escolha,
ele vai ter que se abrir. Eu vou repetir isso: quando Deus te manda marchar, é porque Deus está olhando para esse problema e está dizendo: você vai ter que sair da frente deles, você vai ter que sair da frente dela, você vai ter que recuar. Em nome de Jesus, esse mar que está diante de você vai se abrir. Oh, glória a Deus, aleluia. A coragem, irmãos, ela nasce quando nós entendemos que retroceder não é a opção, é morte, mas avançar é o milagre que nós precisamos viver, e que nós vamos viver, e que nós podemos viver. A única direção de Deus, que Deus permite ao seu povo, a única direção que Deus requer que nós tomemos, que nós avancemos, é para a frente. Agora, o que eu aprendo em Pinhairod, que Israel aprende aqui nesse lugar? Uma coisa que muitos de nós precisamos voltar a entender e a praticar: é a dependência de Deus. Repita comigo: dependência de Deus. No verso 10 ao 12, a Bíblia diz que Faraó se aproxima, os filhos de Israel temem muito, eles estão amedrontados, com medo. Aí eles vão dizer: é melhor nós servirmos aos egípcios do que morrermos no deserto. Quando eles se veem naquela situação, eles têm na mente esse sentimento e essa atitude de aceitar a servidão. Israel não tinha força, Israel não tinha armas, Israel não tinha estratégias, mas Israel estava debaixo de uma palavra de Deus. Israel não tinha ferramentas para poder, armas para poder lutar contra aquele grande exército, mas eles tinham uma ordem de Deus. Eles estavam debaixo de uma promessa de Deus: eu vos darei uma terra que mana leite e mel. O caminho estava trancado literalmente, mas o cenário do milagre está aqui em Êxodo 14, 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar se retirar. A Bíblia diz que o mar tornou-se seco. No versículo 29, a Bíblia diz que os filhos de Israel caminharam por terra seca, no meio do mar. Irmãos, esse é o nosso Deus. Deus não deixou o mar aberto antes deles chegarem. Observe isso: Deus não vai deixar o mar já aberto só para eles passarem. Deus vai deixar o mar fechado. Deus vai deixar o mar do mesmo jeito que estava. Mas a Bíblia diz que eles estão diante desse mar, e aqui eles aprendem, nesse lugar chamado Pinhairod, a depender de Deus. Sabe por quê? Porque Deus queria ensinar que o milagre que eles viveriam, o milagre que Deus faria na vida deles, não nasce de expectativas. Você sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que muitas vezes nós criamos expectativas onde Deus não tem para nós. Você sabe por que muitas vezes nós frustramos na nossa vida? É porque nós geramos no nosso coração uma expectativa que Deus não tem, de algo que Deus não tem, e é por isso que às vezes nós nos frustramos, é por isso que muitas vezes nós nos chateamos. Mas aqui nós vamos aprender que o milagre nasce na obediência. O milagre nasce na ordem que Deus vai dar, e eles vão obedecer, porque a lógica espiritual é o seguinte: Deus não abriu o mar antes do povo chegar, o caminho só se revelou quando eles obedeceram e avançaram até o limite. Sabe o que Deus quer te ensinar aqui nessa noite? Você precisa voltar a depender de Deus, você precisa voltar a depender da palavra de Deus, você precisa voltar a depender da presença de Deus. Em Pinhairod, você precisa entender que Deus está querendo te ensinar que é só na dependência dEle que você vai viver milagres poderosos. É só na dependência dEle que você vai viver o milagre que você precisa. Se o mar estivesse aberto ao longe, Israel iria caminhar pela vista, Israel iria avançar por vista. Mas com o mar fechado, nós vamos observar que Israel foi obrigado, foi impulsionado por Deus a caminhar por fé. Repita comigo: fé é depender de Deus.
Fé é depender do Senhor. Fé é confiar mesmo não vendo. Fé é você descansar no Senhor. Deus não me entregou o caminho pronto, porque queria ser o único caminho para Israel. Deus não me entrega o caminho pronto para Israel, porque Deus está querendo dizer para Israel: se eu não for o caminho para vocês, vocês não chegam lá. É por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmão, não tem coisa melhor do que você depender de Deus, estar no caminho de Deus, estar na direção de Deus, estar na vontade de Deus. Ele os leva até o limite humano para revelar o início do sobrenatural. Eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo o limite da sua existência, o limite da sua história, o limite da sua força, o limite. Fica tranquilo, é no teu limite que o sobrenatural de Deus vai acontecer, é no teu limite que a mão de Deus vai agir. Você está no limite, então se prepara, é agora que Deus vai intervir nessa situação, é nesse momento que a mão poderosa de Deus vai agir e o nome do Senhor será glorificado. Se você crê nesta palavra, glorifica Jesus nessa noite. Às vezes nós precisamos entender que Deus só abre o mar quando os nossos pés estiverem molhados com as águas deste mar que nós precisamos atravessar. Entenda isso, às vezes Deus só abre o mar quando os nossos pés já estão molhados na beira. Molhe o teu pé. Deus está dizendo para a nação de Israel: marche. Quando vocês começarem a marchar, eu vou abrir esse mar. Porque Deus não deixa o caminho pronto para nós aprendermos a depender dEle nas nossas circunstâncias adversas. Dependa dEle, irmão. Não seja autossuficiente. Não é porque você é capaz que você... Não, dependa de Deus. Não dê um passo sequer sem a direção de Deus. Não fale sem a direção de Deus. Não haja sem a direção de Deus. É tudo na dependência de Deus. Oh glória! Sabe qual é o grito do Espírito Santo para a tua vida aqui hoje? Volta a depender de mim. Enquanto você confiar na força do seu braço, enquanto você confiar na sua intelectualidade, a coisa não vai dar certo. A dependência é o ambiente onde o milagre de Deus, eles surgem, eles respiram, eles acontecem, porque Deus te leva ao limite humano para te mostrar o início do sobrenatural. Porque onde acaba a força do homem, começa a estrada de Deus. Onde acaba a capacidade humana, começa o caminho de Deus. Sabe qual é outra coisa que eu aprendo aqui, nesse lugar geográfico chamado Pi-Hairod? Pi-Hairod, Israel aprende que há tempos de orar e também há tempos de agir. Repita comigo: tempos de orar e tempo de agir. No verso 15, então disse o Senhor a Moisés: por que você clama a mim? Por que você está orando a mim? Fale para os filhos de Israel que marchem. E Deus completa com uma ação no verso 16: tu levanta a tua vara, estenda a tua vara sobre o mar e divide-o. É pela primeira vez na Bíblia que eu vejo aqui alguém que é repreendido por Deus por estar orando. É engraçado isso aqui, não é? Sabe por quê, irmãos? Que Deus sempre nos manda clamar, buscar. Mas só que aqui é a primeira vez que nós olhamos no verso 15, Deus dizendo assim para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Não é hora de clamar, é hora de agir. Não é hora de só ficar me invocando, clamando, não. Você precisa ter uma ação. Você precisa tomar uma postura. Sabe por quê? Porque havia um tempo certo para a intercessão, para a busca, para a oração. Mas aquele momento, o céu exigia uma ação. Sabe o que Deus está exigindo de nós? Mais ação. Você sabe o que Deus está exigindo de nós aqui nessa noite? É mais movimento de fé. Você sabe o que Deus está exigindo de você aqui? É você parar de ficar só de mãos abertas esperando o milagre cair do céu. E Deus está dizendo: o milagre está aí, é só você avançar e abraçá-lo.
Tem gente que está aqui que Deus está dizendo para você: é na sua ação que o céu vai reagir. É na sua ação que o milagre vai acontecer. Entenda que a oração, ela destravou o milagre. A oração é importante na vida do crente, sim, porque ela destrava o milagre, ela libera o milagre, mas a ação, ela ativa o cumprimento. A ação, ela ativa o realizar. Então entenda isto: não é só orar, não é só vir à igreja, não é só pedir oração para o pastor, não é só, meu irmão, caminhar em obediência. Você também precisa agir no seu campo de ação. Deus está dizendo: está na hora de você marchar, está na hora de você se movimentar, está na hora de você agir, está na hora de você reagir. Há guerras que Deus vence quando nós oramos, mas há milagres que Deus libera quando nós começamos o quê? A marchar. Eu quero nessa noite declarar que tem milagres já sendo liberados, se você decidir marchar. Tem milagres sendo solto aqui nesta casa, quando você decidir e começar a marcha. Se movimenta. Quando eu falo de movimento, eu falo de movimentos de fé. Você precisa movimentar no ambiente do seu milagre, você precisa movimentar no campo do seu impossível. Então movimente, porque o céu já liberou. Movimente. Sabe qual é o movimento que a gente faz num ambiente como nós estamos aqui? Com glória a Deus que você dá, uma mão que você levanta. Quando você sai daqui determinado, dizendo: amanhã eu vou, que está debaixo desta palavra, e vou partir para cima, e vou avançar. Irmão, já tem algo preparado para você viver, já tem algo preparado para a tua casa viver, já tem algo preparado para a sua família viver. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, a oração já destravou o milagre. Você já orou, você já buscou a minha presença, mas agora avance para você vivê-lo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, avance para você vivê-lo. Avance para você vivê-lo. A fé que ora precisa se transformar naquela fé que movimenta, naquela fé que caminha. Não adianta ter uma fé só que ora, não adianta ter uma fé só que busca. Você precisa ter uma fé também que te faz andar, uma fé que te faz marchar, uma fé que te faz viver a ação. Repita comigo: há orações que abrem os céus, mas há passos que abrem o mar da minha vida. Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje? Qual é o passo de fé que você precisa dar em Deus? A fé que ora precisa ser a fé que também entra em ação, que também marcha, porque Deus já liberou a palavra. Agora entenda que é somente a sua obediência que ativa um milagre. Aí Deus está dizendo: faça do meu jeito, faça da minha maneira, haja. Aí você está aí na inércia, paralisado, estatizado, olhando o faraó que está vindo atrás, olhando o problema que está diante de você, e você está cada dia mais sucumbindo diante dessa situação. Agora entenda isto: há uma ação de Deus que já foi liberada, há uma ação de Deus que já está acontecendo. Oh glória a Deus. E eu estou sentindo que nesta noite você vai se posicionar em Deus, você vai se posicionar em fé, você vai se posicionar e agir, e o céu vai reagir. Quem está esperando uma ação do céu aí, levanta a sua mão. Agora olhe para mim: o céu também está esperando uma ação sua. Repita comigo: o céu reage à minha ação. O céu reage à sua ação. Depois que Deus fala, você precisa entender que continuar parado, irmão, é incredulidade. Continuar, Deus falou, mas eu estou aqui. Deus falou, mas Senhor, Deus, é incredulidade. Repreenda essa incredulidade. Começa a marchar, começa a agir. Quantos recebem esta palavra, diga glória a Deus. Pirrairode,
nos ensina que Deus transforma os lugares de pressão, lugares de tensão, lugares de lutas em portais de livramento, em portais de milagre. Ali Ele moldou um povo guerreiro. Ali naquela geografia Deus moldou um povo dependente. Ali naquele lugar Deus moldou um povo obediente. Deus está te moldando, Deus está te lapidando, Deus está trabalhando em você. Que você aprenda que esse lugar espiritual, você precisa entender que avançar é necessário. Porque quando não há saída, o que é que nós precisamos fazer? Avance, avance. Quando não há caminho, você precisa aprender a depender. Quando o céu já falou, já liberou, já acionou, você precisa agir, você precisa fazer a sua parte, em nome do Senhor Jesus. Entenda que Pi-Hairod é o lugar onde Deus prova que nenhum cerco da terra, nenhum limite posto pelo inimigo, nenhum muro que te cerca, nenhum mar que se põe diante de você, ele é para ficar diante de você. Que você precisa entender que Deus está provando que nenhum cerco que você está vivendo impede o céu de se mover ao seu favor. Repita comigo: não é o fim. Repita mais forte: não é o fim. Essa geografia, esse momento, esse estado que você está passando hoje, é o ponto exato onde começa o impossível de Deus. Essa geografia que você está vivendo hoje é o ponto exato onde os milagres de Deus vão se materializar na sua história. Entenda que o mesmo lugar que parecia armadilha, observe bem que o mesmo lugar que parecia o fim, o mesmo lugar que parecia ser o limite, se tornou o cenário da maior travessia da história bíblica. É nesse lugar. Hoje a gente canta louvores sobre esse acontecimento, hoje a gente prega sobre esse acontecimento, hoje a gente se inspira nesse acontecimento, porque é nesse mesmo lugar de armadilha, de limite, de descrença, de desesperança, que Deus vai formar, que Deus vai criar um ambiente que o povo dele viveu um dos maiores milagres da história. O cerco não derrota a marcha de quem está decidido. O cerco não derrota, não para a marcha de quem está estruturado, alicerçado. Onde? Na palavra que Deus já liberou. Qual é a palavra que você vai crer, irmão? É a palavra do homem? Qual palavra que você vai estar alicerçado? É na palavra, é nas palavras que estão dizendo: não, eu estou firmado na palavra do meu Deus. Repita comigo: na palavra do meu Deus. Levante o teu dedo de profeta e profetiza e diga: eu estou firmado na palavra do meu Deus. Se Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar, irmão, Ele vai te fazer atravessar. Qual é a palavra de Deus para mim aqui nessa noite? Sabe qual é a notícia de Deus para você? Sabe qual é a boa notícia que eu trago para você? Você vai atravessar. Eu vou falar mais uma vez, diga, bata a mão no peito e diga assim: eu vou atravessar. Não, grite mais alto, diga: Satanás, mesmo que você se oponha, mesmo que você se levante, eu vou atravessar. Só quem vai atravessar, fica de pé para adorar a Jesus. Fica de pé para adorar a Jesus. Deus prepara uma passagem de glória para você aqui hoje, uma passagem de triunfo, uma passagem extraordinária. Repita: eu vou atravessar.
Eu quero dizer para você, meu irmão, você vai atravessar, a tua casa vai atravessar, os teus filhos vão atravessar, a tua empresa vai atravessar, o teu ministério vai atravessar, esta igreja vai atravessar. Nós não vamos morrer aqui, nós não vamos ficar aqui. A vitória está lá, a terra prometida está lá. Se você crê, levante a sua mão para o céu agora e deixe com que esta palavra gere no seu coração essa convicção, esta certeza. Se mova no sobrenatural, se mova na palavra de Deus. Eu quero orar com você e por você que crê nesta palavra e que está decidido hoje a marchar em fé, a romper em fé. É final de ano, é no limite mesmo, irmão, que o milagre acontece. Olha aqui para mim, Deus sempre chega na prorrogação do segundo tempo. Fica tranquilo, olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga assim: já deu certo, irmão. Eu senti uma graça, eu estou arrepiado aqui, eu estou sentindo Deus, já deu certo. Sabe qual é a palavra que Deus está falando comigo aqui? Já deu certo. Isto que era problema já não é problema mais, é plataforma de milagre. Oh glória, isso que você está vivendo hoje não é problema, é plataforma em que Deus vai te lançar, que Deus vai te honrar e o nome dele será glorificado na sua vida. Se você crê, dá aquele grito que o diabo não gosta, dá aquele glória que está entalado na garganta. Levanta a sua mão e diga aleluia. Levanta a sua mão e diga eu creio. Levanta a sua mão e diga eu recebo esta palavra. Vamos orar, só quem crê nesta palavra. Fecha os teus olhos e agora você vai clamar a Deus, você vai pedir a Deus essa autoridade, você vai pedir a Deus esta ousadia. Em nome do Senhor, ore comigo. Senhor, eu creio na tua palavra. Esta palavra foi ministrada e eu creio que alguém que entrou aqui nessa noite está vivendo a pirrairode da sua história, está vivendo esse momento decisivo, essa geografia de desafios, mas eu creio que nesta noite o Senhor está abrindo os olhos espirituais desta pessoa, o Senhor está abrindo os olhos espirituais deste homem, desta mulher, para ele contemplar o livramento. Tem livramento aqui hoje, tem livramento aqui hoje. Eu creio, ó Deus, que tem livramento para esta casa, tem livramento para este homem, tem livramento para esta mulher. Os egípcios que nos perseguem, os egípcios que hoje nós vemos, nós não os veremos mais, porque a tua mão vai agir na nossa história, a tua mão vai agir em favor desse homem. Pai, entra em ação, meu Deus, nesta causa e faça esta pessoa entender, meu Deus, que a tua palavra é a garantia do milagre, a tua palavra, é obedecer a tua palavra, é a garantia para nós vivermos o extraordinário. Em nome de Jesus, meu Deus, arranca de nós, meu Deus, incredulidade que aprisiona os nossos pés, arranque de nós essa incredulidade que nos impede de viver as coisas poderosas em ti. Em nome do Senhor Jesus, arranca do nosso coração essa passividade, arranca do nosso coração esta inércia espiritual. Em nome de Jesus, eu não aceito na minha vida, eu não aceito na vida deste homem, desta mulher que entrou aqui e está embasado nesta palavra. Meu Deus, a derrota como o conformismo, a derrota, o fracasso como a cena final. Em nome do Senhor Jesus, age na nossa história e nós cremos em nome do Senhor que o milagre do Senhor já está acontecendo. Em nome do Senhor, só quem crê aplaude e glorifica a Jesus, aplaude e glorifica mais forte. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. O que Deus deseja fazer você viver, você não imagina. O que Deus preparou para a sua espiritualidade, para as tuas finanças, para a tua família, você ainda não imagina. Irmãos, eu estou sentindo uma injeção do céu aqui hoje, de ânimo, de coragem, de ousadia.
Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Você pode pôr o pé que eu vou pôr o chão. Você pode pôr o pé, porque eu vou pôr o chão. Pode dar o primeiro passo, porque o mar vai se abrir, e você vai cantar do outro lado: só o Senhor é Deus. Levante a sua mão e diga: só o Senhor é Deus. Você crê? Você crê? Você crê? Eu quero chamar você aqui à frente. Sai do teu lugar, vem aqui. Glória a Deus. Eu quero orar nesta noite por alguém que está vivendo um desafio na sua vida. Eu quero orar aqui na frente só por quem está vivendo um desafio, uma ameaça espiritual, física, emocional, não sei, mas eu quero orar por você aqui agora. Venha, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pelos teus filhos, eu quero orar por você. Deus abençoe a Sara, Deus abençoe seu esposo, Deus abençoe, prazer poder revê-los. Glória a Jesus. Quem recebe, quem pegou esta palavra aqui nessa noite, levante a sua mão. Não é sobre geografia, não é sobre lugar, é sobre a palavra que você carrega, é sobre a promessa que você carrega. Canai, Astor, Amarrácia. Eu sinto uma graça de Deus aqui, irmãos. Candará Colômbia, Terequece, Alô Comandará e Ashor Amarrás. Tem uma pessoa que está aqui, oh glória a Deus. Antes de eu orar, eu preciso entregar algo que Deus está colocando no meu coração. Tem uma pessoa aqui que Deus vai te colocar diante de uma situação. Tem uma pessoa aqui que Deus vai te colocar diante de uma situação, e naquela situação Deus vai colocar as palavras na tua boca, que vai ser direção para aquele lugar. E Deus está falando que não é para você temer não, porque Deus vai te dar autoridade, e esta palavra é de Deus para aquela pessoa. Não é para você temer, não é para você duvidar, é para você lançar, porque Deus está nesta palavra. Esta pessoa, levante a mão. Esta pessoa que está aqui, Deus vai te usar para alguém, para uma direção para a vida de alguém, para uma direção para um lugar. Cadê essa pessoa? Levante a sua mão. Eu não vi essa mão levantada, cadê? Pastora, é você, aleluia. Oh glória a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Oh, bendito seja o Senhor. Diga comigo glória a Deus. Diga comigo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Tem uma pessoa aqui que o Senhor está trabalhando no coração de alguém da tua casa, que o inimigo conseguiu colocar no coração daquela pessoa muitas dúvidas, muita incredulidade, mas através de você a mão de Deus vai agir naquela vida, e você vai ver a transformação, você vai ver Deus agir de uma tal forma, que aquela pessoa vai glorificar o nome do Senhor, e vai saber que foi Deus quem fez. Cadê essa pessoa? Levante as mãos para os céus. Eu não vi esta mão levantada. Cadê? Quer a bênção do Senhor? Deus te abençoe, mas não é. Eu não vou insistir. Não, ali, aqui, isto. Glória a Deus. Palmas que louve a Jesus. Palmas que louve a Jesus. Palmas que louvem ao Senhor. Glória seja dado ao Senhor Jesus. Diga comigo glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, aleluia. Tem uma pessoa aqui, que o Senhor te dará uma estratégia, o Senhor te dará uma estratégia, e essa estratégia será uma bênção para a sua vida. Deus vai clarear algo na tua vida, diante dos teus olhos.
uma estratégia que vai ser de Deus, porque Deus conhece o seu coração, e Deus está vendo a sua apreensão, mas há algo que Deus está reservando para você viver, e essa vai ser uma estratégia de Deus. Cadê essa pessoa? Eu não vi essa mão levantada. Eu quero que você levante as mãos aqui. Palmas que louve a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, se eu fosse você, eu estava aplaudindo e glorificando a Jesus mais forte. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, diga glória a Deus. Aqui tem uma pessoa que você está representando, alguém da sua família, que Deus nesta noite está repreendendo um demônio que estava colocando na mente, no coração daquela pessoa para tirar a própria vida. Há um espírito de morte rondando aquela vida, aquela casa, mas através de você. Olha que tanto que Deus é poderoso, irmão. Servir a Deus é maravilhoso. Através de você, Deus está trazendo libertação, está arrancando do coração daquela pessoa esse sentimento. Cadê essa pessoa? Eu não vi esta mão levantada. Deus está repreendendo sobre a vida de alguém da tua família um sentimento de suicídio, pensamentos suicidas. Ali, glória a Jesus. Palmas que glorifica Jesus. Ah, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo, glória a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Há um homem aqui que Deus está visitando com o poder dele as suas vias respiratórias. Mas ultimamente você está ficando cansado. Você faz alguma atividade e logo você se cansa. Fôlego curto, aquela falta de ar. Tem dia que você tem que abrir uma janela. Está andando de carro, tem que abrir a janela. Nossa, Deus está tocando as suas vias respiratórias. Deus está tocando o teu pulmão. E é um homem. Eu não vou insistir, eu quero que essa pessoa levante as mãos para receber o milagre de Deus aqui hoje, agora. Deus te abençoe pela tua fé, mas não é. Cadê essa pessoa? Deus está te dando a cura aqui agora. Ali, Jesus te dá a cura. Palmas que louve a Jesus. Palmas que louve a Jesus. Oh, bendito seja o Senhor. Diga comigo, glória a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Tem uma pessoa aqui que Deus está visitando o teu sono. Deus está repreendendo uma seta que o inimigo lançou para você perder o sono. De repente você está acordado durante a noite e não sabe o motivo. Você vai dormir em paz. Deus está dando a você uma paz, uma paz. Oh, glória a Deus. Cadê essa pessoa? Lá atrás. Palmas que glorifica a Jesus. Palmas que glorifica a Jesus. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Tem uma pessoa aqui que Deus está curando um nódulo que está nas suas cordas vocais. Se você, meu irmão, não fosse curado aqui hoje, você teria que passar pela mão da medicina. Mas o Senhor está tocando hoje essa região do teu pescoço e te dando a cura. E é um homem. Cadê esta pessoa? Eu não vou insistir. O Senhor está te curando aqui agora. Pastor Sidney. Glória a Jesus. Palmas que glorifica a Jesus. Palmas que glorifica a Jesus. Palmas que glorifica o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Diga, se Deus é por nós,
mais forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Guilherme, uma reunião no inferno se levantou, e o inferno diz: desse ano ele não passa, desse ano ele não passa. Porém Deus ouviu uma oração que a tua mãe fez pela madrugada. Enquanto você estava deitado, ela fez uma oração que tocou o coração de Deus, e a mão de Deus entrou nessa história. E Deus manda te dizer que hoje, esta fúria do inimigo contra a tua vida está sendo repreendida hoje. O inferno se levantou furiosamente, sabe por quê? Porque tem algo poderoso para você viver em Deus, e você tomou uma postura diante de Deus, e o inferno não ficou feliz com isto, o inimigo não ficou, mas Deus manda te dizer que se você permanecer, se você depender dEle, se você mergulhar na presença dEle, nada vai te parar. Eu vejo Deus te levantando para levantar muita gente, Guilherme. Eu vejo Deus te usando para levantar muitas pessoas, e Deus vai te usar na área que você mais foi ferido. Assim diz o Senhor Deus para a tua vida aqui hoje. A igreja glorifica e exalte o nome do Senhor. Aplauda Jesus. Alabacondereme calabaia. Oh glória, Ele está presente aqui. Se você crê, diga aleluia. Se você crê, diga glória a Deus. Irmãos, tem milagres reais aqui hoje. Tem milagres reais. Reais. Tem uma mãe que está aqui, que Deus está tocando o cérebro da sua criança, porque está desenvolvendo um problema aqui que era para causar uma lesão muito grande, e essa criança de uma hora para outra perdeu os movimentos. Mas o Senhor Deus está tocando a vida da tua criança. Cadê essa mãe? Deus te abençoe, pastora, mas não é. Cadê essa mãe? Oh glória. Se eu fosse você, Deus abençoe, pastor Ariane, mas não é. A pessoa que o Espírito de Deus me confirmou, também não é. Não é aqui. Cadê? Bianca, receba o milagre, o livramento de Deus. Aplaude e glorifica a Jesus. Glória seja dado ao nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite, Ele está presente aqui. Aleluia, aleluia, diga glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, e eu quero orar por esse desafio que você está enfrentando hoje. Eu quero orar por esse desafio que está tirando a sua paz. Eu quero orar com você e por você agora. Deus vai jogar muralhas, barreiras, impedimentos por terra, em nome de Jesus. Nós vamos orar com autoridade. Oremos comigo bem forte, bem ousado na presença de Deus. Senhor, eu oro por esta casa, eu oro por esta família, eu oro agora por este homem, por esta mulher, Senhor, que está aqui diante do seu altar, e que veio, meu Deus, crendo na tua ação, no teu poder, mas também, ó Deus, movido nesta fé que o Senhor gerou no coração dele e dela. Meu Deus, eu quero agora repreender todo o ataque do inimigo, eu quero repreender agora toda a seta do inimigo, eu quero repreender agora toda a fúria do diabo.
diabo, contra esta casa, contra esta família. Meu Deus, nós estamos aqui debaixo de uma unção profética, nós estamos aqui debaixo de uma unção do sobrenatural, e nós queremos viver isto. Ó Deus poderoso, eu oro agora, meu Deus, meu Pai, pelas vidas que estão hospitalizadas, eu oro pelas vidas que estão, meu Deus, enfermas, eu oro pelas vidas agora, meu Deus, que precisam viver, Senhor, um escape do Senhor, a saída do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu apresento a irmã Edivane agora. Meu Deus, hoje à tarde eu fui naquele hospital, meu Deus, eu vi a tua serva naquele lugar, mas eu creio que a tua mão pode agir na vida dela, na história dela, em nome de Jesus. Repreenda as células cancerígenas, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus, toda enfermidade nos rins, no coração, no pulmão, no fígado, nos rins, eu repreendo agora toda enfermidade nos olhos, nos ossos, no cabelo, eu repreendo agora enfermidades na pele, nos músculos, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, liberta esta casa, liberta esta família. Eu oro, meu Deus, por libertação nesta casa, eu oro por libertação nesta família, eu oro por esta vida que precisa viver, ó Pai, aleluia, uma porta aberta grandiosa do Senhor. Pai, surpreenda os teus filhos. Eu oro pelas finanças, eu oro pela vida financeira, pelas estratégias profissionais, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar visão do posicionamento, da atitude, da ação que o Senhor quer de nós neste tempo, para vivermos o milagre do Senhor. Em nome do Senhor, eu abençoo esta vida, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, na autoridade do nome de Jesus. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora e diga: todo mal eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Diga: sai agora incredulidade, falta de fé, diga paralisia espiritual, eu repreendo agora da minha vida, da minha família. Diga: eu vou viver um milagre absurdo, um milagre extraordinário. Diga agora: todo mal, sai agora. Diga: sai, diga: sai, diga: sai, em nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Quantos podem aplaudir a Jesus? Volte para o teu lugar adorando ao Senhor.